OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a grata satisfação de conversar com Kelly Galego Massaro, que é presidente executiva da Associação Brasileira de Câmbio. Kelly, é um prazer enorme estar com você aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Prazer é todo meu, professor. Obrigada pelo convite. Grata satisfação em poder ter esse bate-papo aqui com você. Compartilho aqui os cumprimentos com os telespectadores, os colegas economistas. Kelly, fala um pouquinho de você, da tua carreira profissional e principalmente desses últimos tempos que você está na Abracan. Vamos lá. Eu estou aqui na Abracan há 20 anos, desde a sua fundação. Vim do mercado da indústria automobilística, trabalhava já há 8 anos na indústria de autopeças. Sou formada em administração e sempre tive uma grande admiração por pessoas da minha família. No caso, tinha o meu sogro que já fazia parte desse mercado e eu sempre observei de fora com uma grata sensibilidade que um dia aqui estaria. Bom, e tive a oportunidade de ser convidada para trabalhar naquele momento para a fundação e a criação de uma instituição que tivesse o interesse de representar um segmento de corretoras de câmbio. Naquele momento, há 20 anos, nós iniciamos como corretoras de câmbio. Cheguei aqui no ambiente de administração, praticamente, para gerir, para criar, da data zero da Abracan. E aqui estou, fiz carreira, passei desse primeiro patamar da criação, da gestão, da fundação em si da Abracan, desde o primeiro momento, passei pela superintendência, depois participei da diretoria e hoje ocupo a posição de presidente executiva. A Abracan, ao longo desses 20 anos, ela deixou de ser só uma instituição representativa do segmento de corretoras de câmbio e passou a representar todo o segmento de câmbio. Hoje, então, nós temos aqui bancos, corretoras, distribuidoras. Tenho uma filha, sou eterna, antes de tudo, eu sou eterna apaixonada pela minha filha, de 13 anos, e me divido nessa função de mulher, mãe e executiva, que eu tento fazer sempre o melhor aqui nessas 3 frentes. Parabéns, é excelente carreira que você está trilhando e auguro que nos próximos anos você galgue, continue nesse posto e galgue outros mais superiores, se for o caso. Kelly, a Abracan representa inúmeras instituições que estão no mercado de câmbio, e o ano passado, e ainda estamos sofrendo os efeitos da pandemia, mas principalmente no ano passado, a pandemia cerceou a liberdade de ir e vir, principalmente nas viagens internacionais. É um mercado muito competitivo e ocorreram muitas mudanças dentro do próprio setor. Conta um pouquinho como foi esse 2020 no mercado de câmbio. Olha, professor, dizer que foi um ano desafiador é um pouquinho de até sensibilidade diante de tudo que a gente viveu, né? Estamos ainda, como o senhor mesmo comentou, estamos vivendo. O setor de câmbio foi drasticamente impactado quando a gente olha pelo viés do turismo, né? Porque aqui no câmbio a gente tem tanta parte de comércio exterior, que vai da importação, da exportação, de remessas, mas a gente teve um impacto de 100% na ordem do nicho do turismo. Obviamente, quando você deixa de ter fronteiras abertas, a possibilidade de viajar,
você tem um impacto direcionado a quem busca moedas estrangeiras, que esse é o nosso expertise no nicho do turismo, né? Então, nós temos, dentro dos nossos associados, nós temos a divisão daqueles que trabalham com todas o leque de serviços, tem os que são especializados no turismo. Então, de forma geral, o impacto no primeiro momento, quando a gente parte ali da linha do tempo de março, a gente fala que no primeiro momento foi 100% na data zero. Teve depois o segundo momento que o mercado, a gente fala que virou a ordem, virou a chave, que o que era? Aquelas pessoas que desestimularam-se do ímpeto de viajar, ainda que tinham já suas viagens marcadas, começaram a fazer o quê? Realizar esses recursos que estavam em carteira vendendo. Então, o mercado virou, né? Então, as pessoas começaram a vender as moedas para realizar, e, enfim, aqueles que estavam com medo até da oscilação da moeda, acabaram vendendo, outros que tinham, de fato, compromissos financeiros, e aqueles, sim, eram recurso que eles tinham para fazer essa realização financeira. Esse foi o segundo momento. O terceiro momento foi onde essa segunda demanda já não existia mais. A primeira dispensa comentários, porque sumiu de vez toda e qualquer expectativa de uma futura viagem, e o mercado estagnou. Isso falando no turismo. Então, nós estamos falando de uma queda aí, num momento quase que 70% do final do ano, de zero, foi zero. Então, não é que teve impacto, foi zero porque parou, né? Inclusive, as lojas foram fechadas, muitas delas em shopping, e aquelas que eram na rua, não era atividade essencial, também foram fechadas. E aí a gente sai um pouquinho dessa seara do turismo e vai para o comércio exterior. Claro que o mercado ficou bastante norteado na especulação. A gente teve a questão da pandemia, que era mundial, mas também a gente tem as nossas diferenças políticas, né? Que aí saltou aos olhos num ambiente mais difícil. Ele deu uma retraída, mas ainda assim nós podemos falar que no último trimestre ele começou a dar uma retomada e deu uma arrefecida. De toda a tragédia anunciada, nós conseguimos ainda salvar o último trimestre com as importações e as exportações, no caso, também, e honrando um mercado que é um nicho específico também, que é a questão das remessas, né? Que são aquelas pessoas que aqui estão que fazem remessas, que a gente chama de inbound e outbound. E essas continuaram porque geralmente são para honrar compromissos, seja de quem está lá fora ou daqueles que estão aqui mandando, no caso, para os seus familiares, que são aquelas micro-remessas, no caso de imigrantes. E do ponto de vista da tecnologia, houve uma grande mudança também no setor, ou seja, as empresas do setor se ajustaram à questão tecnológica? Sim, o setor financeiro é um setor bastante pautado e fundamentado na tecnologia, né? Então, a gente está sempre em constante evolução. O que aconteceu é que a gente teve que, todo aquele mapeamento que sempre a gente trabalha em cima dele no sentido de projeções futuras, de alcance e inovações tecnológicas, nós tivemos que acelerar ao máximo para poder dar continuidade às nossas operações. Então, tem algumas instituições que já estavam preparadas, cada um no seu business plan, no sentido de atender de forma tecnológica, com plataformas para fazer remessas, mas outras elas tiveram que se antecipar a tudo isso para trazer uma continuidade dos serviços para os seus clientes. E é na dificuldade que a gente vê as oportunidades, né? Então, a notícia boa do final do dia é que nós tivemos aqui uma grata surpresa do dinamismo que o mercado empreendeu, no sentido de não parar só dia, uma única operação foi bloqueada no sentido de não continuidade por escassez, né, da presencial, e a continuidade tecnológica atendeu com primor tudo que a gente esperava. Kelly, uma coisa que eu tenho estudado bastante é a questão das leis que regem o mercado de câmbio. Nós temos leis que já têm mais de 100 anos. É algo fantástico. Como professor, muitas vezes eu digo para os alunos, olha,
É inacreditável que exista ainda uma lei em vigor que diga que se você for pego portando moeda estrangeira, você pode ser levado para a delegacia, a menos que você tenha o comprovante de que você adquiriu essa moeda estrangeira numa entidade devidamente credenciada pelo Banco Central. E a lei do capital estrangeiro também é muito antiga, e nada se fez nessas últimas décadas para melhorar, para tornar o mercado de câmbio mais democratizado, mais acessível, menos perigoso, digamos, no sentido de que a pessoa vai comprar ou vender moeda estrangeira. Às vezes, para alguns é algo, puxa, como se fosse algo ilegal. Não há nada de ilegalidade. Mas há algo novo no Congresso, né? Há uma lei aí que está já também há muito tempo para ser votada. E quais são as expectativas do mercado com relação a mudanças na lei na lei que rege o mercado de câmbio? Porque nós temos o mercado de câmbio sendo regido pelas normas do Banco Central, né? Pelos mais diferentes aspectos. Mas há leis que precisam ser mudadas. Por exemplo, eu gostaria de ter uma conta em moeda estrangeira, mas eu não posso. Não ainda. É isso mesmo, professor. Coberto de razão, estudos fundamentados com preciosismo nessa questão do 100. É uma lei centenária, né? Tem 101 anos, na verdade, aí, se a gente colocar da primeira circular, resolução. E então, aqui, separando um pouco esse comentário em algumas vertentes, então, sim, de fato, nós saímos de um câmbio onde, para você ter uma moeda estrangeira, mais do que para ter uma moeda estrangeira, né? Antigamente, para que você pudesse importar um remédio, que você pudesse comprar moeda estrangeira para comprar um remédio, você tinha que levar a caixinha do remédio no Banco Central, porque se você não tinha uma documentação mais do que aquela receita, mas então você tinha que dizer, olha, esse $100 foi empregado para a compra desse medicamento. Então, assim, embora pareça que assim, isso pode estar muito longe da realidade, o mercado teve movimentos naturais. A gente é dinâmico, né? Aconteceram inúmeras mudanças de lá para cá. Hoje, claro que nada disso que a gente está citando aqui, só trazendo a história, acontece mais, mas ele precisa, sim, de ser atualizado para que consiga abarcar todos os players e com produtos, serviços que são oferecidos para esse mercado. O Banco Central é o regulador do sistema financeiro, obviamente aqui nesse segmento que a gente está falando do câmbio especificamente, e ele fez a proposta do PL cambial, com bastante propriedade no sentido de demanda, necessidade que o mercado está carente. Então, nós estamos vendo com bons olhos, justamente pelo fato de que a gente sempre busca a competitividade, as formas igualitárias de atuação. Então, o PL, ele vai reescrever, na verdade, as normas cambiais, trazer para um movimento onde você tem produtos atuais, players que não existiam quando foi feita a primeira redação, claro, né? Então, hoje você tem fintechs, startups, IPs, que são as instituições de pagamentos, e todas elas acabam entrando no mercado com adendos, com arranjos, com anexos dentro da circular, porque não dá para ser diferente, né? Surgem novos negócios, o mercado é dinâmico, ele acontece antes da resolução, e aí é necessárias adequações. Então, com certeza, a questão que mais assim impera na nossa expectativa do PL de câmbio é que ele seja um marco para a legislação cambial, né? E que resolva grandes questões das assimetrias, das isonomias e que traga uma concorrência leal, que é o que a gente sempre fala, que a concorrência ela é natural desde que ela seja leal. Então, se a gente trouxer todos os players para um mesmo ambiente regulatório, seja de exigências, seja de direitos, seja de base de controles, que é o principal norte de uma instituição de câmbio, que é do sistema financeiro, que são controles, PLD, FT,
seguramente a gente vai ter um mercado muito melhor para todos, para a concorrência, para a competitividade, e quem ganha com isso é a sociedade, né? O câmbio ainda é muito mistificado no sentido do que pode e que não pode. Acho que nós estamos com um grande momento aí de trazer para a pauta algo e mostrar que, de fato, o câmbio é mais um produto financeiro, como pagar uma conta, é realizar uma operação de moeda estrangeira, só dentro de operações financeiras ou mesmo no turismo para obtenção de moedas. É verdade. Kelly, antes de passarmos para o próximo bloco, eu vou me permitir fazer um pequeno comentário adicional, que é o seguinte: o Brasil sempre teve problemas na área cambial, sempre estava guardando dólares nas gavetas dos bancos, o Banco Central olhando para cá, olhando para lá, crises cambiais sempre ocorreram na economia brasileira. Mas desde 2003, nós estamos com um nível de reservas fantástico. Temos mais de 350 bilhões de dólares de reservas. E não há sentido em ter uma lei antiga que era sobre uma doença que ocorria e não mais ocorre. Hoje nós estamos na abundância e os mercados globais estão numa velocidade fantástica. E as nossas leis não permitem que a gente acabe se ajustando a esses mercados globais. Mas agora a esperança do setor é que com esse PL, esse projeto de lei, o Brasil acabe efetivamente entrando numa economia global e que a nossa moeda seja uma moeda globalizada também. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande mote que faz com que tenhamos esperanças de futuro melhor no sentido econômico, visando o que o câmbio pode oferecer. O Banco Central foi muito feliz em propor um PL de câmbio num momento tão desafiador como esse da economia, e a gente também está pautando aí questões como a independência do Banco Central. Eu acho que são fatores de convergência absurda para que a gente tenha não um avanço, mas um salto gigantesco para a internacionalização da imagem do país. Excelente. Kelly, vou pedir um segundinho para a nossa telespectadora, para o nosso colega economista, e já retornamos. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de estar conversando com a presidente executiva da Abracan, Kelly Galego Massaro. Kelly, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil, dando informações extremamente importantes para os colegas economistas e também para a sociedade em geral, representada por nossos telespectadores. Kelly, a Abracan lançou um selo de conformidade que é muito importante dentro das instituições coligadas, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse selo de conformidade e quais são as expectativas que você tem no sentido da abrangência desse selo dentro do mercado. Obrigada, prazer continuar aqui com toda a audiência, com o professor. É isso mesmo, o selo ele foi lançado agora em 1º de outubro,
juntamente com a resolução do Banco Central, que é um marco de PLD, que é a 3978, que é uma resolução que ela traz uma adequação e uma modernização de todas as regras que são aplicadas para as instituições de câmbio, né? Então, o selo é um mecanismo, na verdade, é uma grande engrenagem que nós criamos para que a gente pudesse unir inúmeros mecanismos que a gente já havia criado, inúmeros elementos, na verdade, que a gente já havia criado, que é o monitoramento de mercado. A gente faz monitoramento de mercado para controle de PLD-FT, a gente tinha as políticas institucionais, a gente tinha também a questão de ouvidoria. Então, o que a gente fez? A gente criou como um grande objetivo o que o selo tivesse de forma assim clara, um entendimento amplo entre as instituições do mercado para promover alinhamento integral das regras exigidas pelo Banco Central e as recomendações do GAFI, estimular adoções de boas práticas nacionais e internacionais, como prevenção de crimes, de lavagem, e principalmente eliminar a concorrência desleal, porque hoje tem agentes no mercado que trabalham com a questão da assimetria. Então, a ideia de trazer um selo de conformidade era exatamente para trazer um ambiente uniforme para todos. Então, de forma muito objetiva, para que a gente possa trazer o selo, o que ele é? Ele acaba sendo um processo de auditoria que as instituições que fazem parte desse mercado sofrerão, no sentido de aferir resultado por todos esses elementos que vinham sendo tratados de forma individualizada. Então, ele traz como uma grande engrenagem a consolidação de regras de conformidade, que após passar por esse processo de auditoria, que é uma auditoria que está sendo, uma única auditoria que está fazendo essa checagem de mercado, então o processo é isonômico, é um padrão que foi criado pela Abracan, então ele trará a condição das instituições trabalharem de forma isonômica, com um ponto de atenção aí que é a fundamental importância. Então, ela não é exclusiva, e sim inclusiva de mercado, né? Porque você tem a condição de, mesmo da pequena instituição, que é a que eu tenho aqui como associado, como um banco que presta um grande volume de serviço de câmbio para o mercado, ele poderá ter as mesmas formas de controle isonômica e que ele possa ter uma concorrência leal. A gente tendo a concorrência sempre é natural, desde que ela seja leal. Então, o selo ele trará a condição de chancelar dentro dessas instituições a isonomia e a quebra das assimetrias que existem no mercado. O selo tem 2 níveis, poderíamos assim, a serem alcançados? É dividido em 3 séries, professores. Então, a série 1000, série 2000 e série 3000. A série 1000 ela é destinada a bancos que operam em câmbio, os bancos de nicho, a série 2000 para as corretoras de câmbio de TVMs e a série 3000 para os correspondentes de câmbio, que são aqueles prepostos dos bancos e das corretoras. Então, cada um passará pelo seu nível correspondente ao seu porte. E essa célula de monitoramento, o que vem a ser exatamente, Kelly? Esse é um dos elementos que eu sei que a gente já vinha fazendo um processo de gestão dado de mercado, que nada mais é do que nós administrarmos a questão de PLD-FT, de operações legais que é feita dentro do tripé regulamentar, que é a questão da origem dos recursos, da capacidade financeira e o amparo documental. A gente faz a avaliação por todo o mercado, nós temos representatividade brasileira, então nós fazemos dentro de todo o mercado a checagem dos players que ali operam para saber se eles estão operando de forma regular dentro desses pilares que eu acabei de citar. Então é como se fosse uma inspeção de rechecagem de operação. Puxa, eu estou vendo que a Abracan, nesses últimos anos, está num esforço bastante forte no sentido da governança, né? E muitos resultados já positivos foram sendo encontrados, não é verdade, Kelly? Sim.
Sim, nós passamos por um grande e amplo processo de reestruturação da governança. Nós nascemos há 20 anos, somos jovens, entretanto, bastante maduros para entender o tamanho da importância de estar no mercado onde os controles e as questões elas estão cada vez mais sofisticadas e cada vez mais exigentes. Não dá para ser diferente. Então, para isso, nós fizemos estruturais internas, que partiu desde a representatividade, como eu citei no início dessa entrevista, partindo de representatividade de corretoras de câmbio, incluindo TVMs, bancos. Nós hoje também temos uma comissão de ética independente, com instituições, com membros dessa comissão que são independentes de mercado, então eles não fazem parte, então não tem vício dentro dele. Nós temos essa célula de monitoramento, nós temos a ouvidoria compartilhada, para que tenha um custo, que a gente fala pool de adesão, menor para os membros, entretanto individualizada, e hoje temos já totalmente a nossa gestão independente de ter executivos dedicados, principalmente a presidência que hoje é executiva e não de membros de mercado. Excelente. Bom, Kelly, infelizmente o tempo ele vai andando rapidamente. Mercado de câmbio é algo extremamente fascinante e já deu para perceber que o teu trabalho na Abracan tem sido extremamente valorizado, extremamente importante, onde você acabou criando uma série de fatores que caminham no sentido de tornar esse mercado de câmbio com seus agentes cada vez mais perto da sociedade e cada vez mais dentro dos critérios de governança e compliance. Eu agradeço muito a tua participação aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigada, foi uma grata satisfação participar, receber o convite. Meu respeitoso abraço e cumprimento aos colegas economistas. E a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, aguardo vocês no próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.